Começamos com a vibração, depois o Pai Nosso e no final a Ave Maria. Vai ter também a prece de São Francisco de Assis e um Salve Rainha. Vamos vibrar os hospitais, escolas, os trabalhos, pessoal no lado profissional, nas ruas, as pessoas que não têm condição de alimentação, que os governantes olhem de verdade, perfeito, o que está acontecendo e tomem uma atitude mais enérgica para ajudar o povo. O povo sangra e sofre. Perfeito? Então vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Oração de São Francisco de Assis. Eu vou falar um texto, o mundo espiritual e a lepra. Aí, se não entender, volta novamente que tem um recado sobre a lepra. Perfeito? Atualmente mudou de nome, hanseníase. Tem cura. Antigamente, na época de Jesus, não. Era terrível. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Pedi para que São Francisco de Assis percorra todos os lares a energia, trazendo paz, calma, mansidão e discernimento. Inclusive, novamente, o mentor fala, está focando nos governantes. Perfeito? Me perdoe, desde a presidência até os prefeitos. Está difícil, mas nada é impossível quando há entendimento entre todas as partes. Aí acontece. Não é um país tudo pelo social, então vamos fazer valer esse tudo pelo social. Da boca para fora é lindo e maravilhoso, mas vamos tomar uma atitude concreta. Eu tenho rezado muito para todos os governantes, inclusive aqueles que deixaram o cargo, para eles também. A reza é universal para todos os países ou que estão em guerra. Eu tenho rezado muito. 3 horas da manhã, eu estou em oração. Perfeito? Então vamos lá. Vamos fazer um salve rainha, tá bom, pessoal? Que aqui é uma casa apométrica, é manipulação de energia e é tudo. É igreja evangélica, é católica, é espiritismo, é de tudo aqui. Perfeito? Então vamos lá no salve rainha. Salve rainha, Mãe de misericórdia e vida e doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja. As promessas de Cristo estão em nossas mãos. É o amor para com outro espírito, um outro ser. Quando eu falo espírito, outro ser. Está muito difícil, mas tem que arregaçar as mangas, porque se está na ocupação, tem que arregaçar as mangas e começar a mostrar. E ajudar. De verdade. Porque templos estão amedrontados de portas, meia porta aberta. Hoje eu vi e fiquei triste. Não é fácil. Porque nem dentro, para escutar a palavra do Senhor, meia porta aberta. O templo tem que estar com as portas escancaradas, inclusive ajudando também, não se amedrontando. Isso tem um nome para isso, né? Covardia. Perfeito? Fala-se da boca para fora, mas não toma uma atitude. Vamos esperar que o nosso amigo volte e ele chame os outros amigos para ter uma reunião para ver o que está acontecendo. Perfeito? É uma crítica construtiva. Vamos dar continuidade? Vamos falar um pouquinho de Ajuda-te e o céu te ajudará, de Carlos Abacelli, do irmão José. Crédito e confiança, item 76. Procura incentivar a quem esteja começando nas boas obras. Não comente os erros que, porventura, ele tenha cometido no passado. Nem coloques a sua moral em questão. Todos os que caíram deverão um dia reerguer-se. E ninguém se levanta sem que nova oportunidade lhe seja dada. Então vamos ajudar, né? Aqueles que estão lá embaixo, ajudar para reerguer. Encoraja, pois, a quem tenha tomado a decisão de imprimir diferentes rumos à existência, às escolhas, sem que lhes estenda a mão e lhe conceda um mínimo crédito de confiança. Não há quem emerja da sombra para a luz. Tu mesmo não estarias na condição em que hoje te encontras sem que a lei divina te proporcionasse os meios de redimir-te e te diferente da impiedade de quantos não queriam que viesses a ser uma pessoa melhor. Então, todo mundo aqui nesse texto dele, assim, em resumo, ele diz assim, muitas pessoas estão lá caídas, e não há um meio de ajudar, porque muita pressão, opressão, né? O país é tudo pelo social, entendeu o recado? Então vamos fazer isso tudo pelo social, não da boca para fora. Então tem que ajudar, de verdade, porque está na hora. O mentor fala, este país tem que ser o exemplo para as outras nações.
Mas sem arregaçar as mangas, não acontece. Ok? Vamos dar sequência, falar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgues, para não ser de julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Foi aberto aleatoriamente e saiu nesse trecho, que é o capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis, pois, para que não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus 7, item 1 e 2. Então, lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com os dedos na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele que dentro de vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tomando e tornando a baixar-se, escrevia na terra, mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, envergonhados, né? Sendo mais velhos os primeiros, de mais idade. E ficou só Jesus com a mulher que estava e perguntou sobre a acusação. Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. João 8, 3, 11. Difícil. Naquela época, mesmo com as palavras de Jesus, vai e não peques mais, difícil para o espírito, porque estávamos e estamos em evolução. Comete-se um erro e aí outra vez o erro vem à tona novamente. Então se fala assim de uma reforma íntima. Precisa de uma reforma íntima, mas muita gente precisa de ajuda mesmo para que isso aconteça. Tem aí os profissionais da área da saúde, os psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, para que ajudem, né? Para que muita gente saia da prisão e torna novamente para cometer, porque a sociedade é hipócrita, não dá oportunidade de trabalho. Pô, mas o senhor está falando isso? Pois é, mas tem muita gente que, infelizmente, continua fazendo os delitos. Então precisa ver
os psiquiatras, porque tem que ter um laudo para soltar, né? Está pronto para voltar novamente na sociedade. A sociedade tem que preparar a sociedade para pegar novamente essas pessoas, né? E incluir. Senão viram uma bola de neve. Né? Muitas coisas estão acontecendo muito rapidamente, muito rapidamente. 22 de abril, né? É de Abrindo as Portas Interiores, é de Eileen Cady. Quantas vezes você já ouviu o comentário como o tempo voa? Quando você está cheio de alegria e felicidade devido ou dando o melhor de si, vivendo para os outros com o seu coração focalizando no bem de tudo e o tempo voa mesmo. E você aproveita cada minuto. Apesar de você depender do tempo, você não deve permitir que ele se torne um fardo e o desanime. Tem tempo para tudo que você quiser fazer, porque você vai arranjar o tempo necessário. Todos têm uma quantidade igual de tempo disponível, mas o importante é a maneira como se usa por isso. Não fique se queixando que uns têm mais tempo do que o outro. Nunca seja um escravo do tempo, faça com que ele o sirva. Decida-se sobre o que você quer fazer e vá em frente. Você verá que terá tempo suficiente para fazer seu trabalho com perfeição. Ah, eu não tenho tempo para trabalhar nesta casa. Mas por quê? Para ajudar outras pessoas. Ah, não dá. Ah, eu não posso. Não, eu não quero. É difícil. Então a gente arregaça as mangas e trabalha sozinho. Porque as pessoas não querem. Tempo elas têm, mas arrumam coisas mais importantes da evolução, né? Da própria evolução e ajudar a evolução do outro com outras coisas. Então não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo. Né? Complicado. Então vou fechar no final com a Ave Maria, mas vou falar agora sobre o texto. Ajuda a compartilhar e dar um joinha. 40 visualizações eu fecho. Coloco no particular, eu estou fechando e colocando no particular. Perfeito? O mundo espiritual, lepra. Antes do nascimento de Jesus Cristo e a permanência entre nós, os leprosos eram pessoas consideradas imundas. Hoje tem outro nome para as lepras, né? Tem cartazes no posto de saúde, hanseníase, né? Me parece. O cuidado de Deus para com essa situação foram de plena nobreza ao separar da nação para que a contaminação não acontecesse. Sobre o fato, relatos da Bíblia nos mostram que tudo tem um propósito. Então sigamos e continuamos em nosso processo encarnatório. Porque antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje. Então Jesus trabalhava muito na fé, no lado espiritual, na manipulação. Jesus era espírita. E diga quem não era. Era espírita. Espírito como nós. Nós somos a descendência. Quando, da passagem de Jesus aqui entre nós, um homem aproximou-se e Cristo não teve repulsa.
nem tampouco nojo, ainda que não há relatos quanto tempo de vida teria um leproso. Mas bem rápido ocorreria seu desencarne. Na época falaram de 6 meses a 1 ano, e ir embora, se não cuidasse, né? A lepra é uma coisa horrorosa e contamina, na época, né? Hoje tem processos de ajuda. Atualmente, a medicina e a tecnologia vêm administrando formas de obtenção de sanar esta doença, principalmente no campo, porque a pessoa tem lepra, fica aquelas coisas horrorosas, imagina. Tem um lado psicológico, né? A se isolar, a solidão, a desilusão da vida. Então, precisa também do psicólogo, sei lá, um psiquiatra para ajudar. O psiquiatra dá remédio, né? Com certeza, muitas vezes precisa dar o medicamento sim. E ele sabe como administrar. Agora o psicólogo não, ele trabalha com a cabeça, né? E o psicanalista só escuta sem interferir. Este breve relato é para nos mostrar que a lepra, né? As lepras, perdão, espirituais está ligada às amarguras, falta de perdão. Agora olha só, hein? Por que foi falado antes? E o que acontece hoje? Que são lepras? Então vamos repetir. Está ligado às amarguras, falta de perdão, processos depressivos, né? Então, uma pergunta. Pois é. Não sei qual é a sua lepra, mas comece a analisar suas atitudes para com o seu irmão. Lembro, Jesus nunca teve nojo de você por suas atitudes. Deus te deu o livre-arbítrio, inclusive para Cristo. Deu o livre-arbítrio para Cristo, na hora que ele foi atribulado pelo demônio. Eu te dou isso, eles não merecem. Eu falei assim, eu vou para a cruz. Não foi? Então é assim, continuando. Mas devemos fazer o melhor para evoluirmos e termos paz de espírito. Ter entendimento e compreensão. Muitas vezes é necessário deixar as manobras para que não recaia culpas desmedidas. A lepra está nas atitudes, ela vai matando aos poucos, afastando dos propósitos de Deus, deixando que o negativo e a falta de amor aflore. É evidente quando ocorre essa situação, o espírito está doente, deixando a fé e perdendo a paz do Senhor. É de fato muito importante salientar que deve-se viver o espírito e não devemos viver o governo da alma, pois o espírito está diretamente ligado à vontade de Deus. Perfeito? Agora, antes de fechar com a Ave Maria, vou pedir para compartilhar. Quem não está inscrito, inscreve no canal, é a palavra do Senhor. Perfeito? E falando assim, uma dica. Se nosso país, como os falam, é um país eclético, várias denominações religiosas, não está na hora de todos se unirem em prol desta nação, deixando o lado financeiro do lado? É uma pergunta. Por que as coisas estão acontecendo tão negativas? As pessoas se enriquecendo e falando em nome de Deus. Tem que devolver. Devolva porque o caixão é pequeno e não dá para colocar toda a fortuna. Perfeito? Então é a dica. Vamos resolver? Vamos começar pela parte religiosa.
chegando aos governantes e fala assim: nós estamos unidos em favor desta nação. Inclusive, aqueles governantes que passaram têm que dar força para que esses que entraram, uma coisa só, porque nós somos o pulmão do mundo. E temos que ficar muito esperto. Perfeito? Vamos fechar com a Ave Maria. Obrigado a todos. Mais uma vez, 40 visualizações. Estou fechando este Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Agradeço de coração. Amém.